Olá, meu irmão, minha irmã, dando continuidade então às curiosidades sobre a Bíblia, vídeos esses que nós estamos fazendo, né, sobre o mês da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre um detalhe que é um pouco da estrutura da Sagrada Escritura. Olha, o professor Shigyugi Naganoshi, ele deu um exemplo uma vez muito bem apropriado para descrever o que é a Sagrada Escritura. Ele dizia que a Sagrada Escritura é como se fosse uma colcha de retalhos. São vários retalhos unidos em costura, formando um grande todo que é a colcha. É exatamente assim que a gente deve ver a Sagrada Escritura. O que a gente não pode fazer com a Sagrada Escritura jamais é ler como um livro de romance, ou como um livro histórico somente, como um livro de fatos somente. Tudo isso está contido na Sagrada Escritura, mas não é um livro como a gente vê hoje em dia, os livros que nós temos, que tem uma história única, que tem um começo, meio e fim, ou que se trata de uma trilogia, de uma coletânea. É uma coletânea de vários livros, mas que tem toda a sua história, toda a sua essência, em particular, diferente uns dos outros, em épocas diferentes, escritas de maneiras diferentes por várias e várias pessoas. Por isso, é uma colcha de retalhos. E a Sagrada Escritura é também, como posso dizer, é uma produção literária humana também. A palavra de Deus é inspirada, mas é uma produção humana. Portanto, cada um tem o seu jeito de escrever. Isso se chama gênero literário. E durante as leituras que nós fazemos dos livros da Sagrada Escritura, você consegue identificar vários gêneros literários. Há, por exemplo, o gênero literário chamado gênero mítico, gênero dos evangelhos, gênero apocalíptico, por exemplo. O Apocalipse é um gênero de escrita, é um gênero literário. Por exemplo, um exemplo simples, o gênero mítico. O que é o mito? Mito, como muita gente confunde, não é lenda. Mito é uma verdade escrita ou dita de uma maneira mais espetacular, diferente. Por exemplo, qual livro na Sagrada Escritura que usa o gênero mítico? O Gênesis, por exemplo, especificamente o Gênesis capítulo 1. E olha que curioso, eu não consigo ler e nem posso ler da mesma maneira o Gênesis capítulo 1 como eu leio o Gênesis capítulo 2. Aliás, o Gênesis capítulo 2 ele é mais antigo do que o Gênesis capítulo 1. O 2 foi escrito primeiro. Então, o gênero mítico, como a gente vê a narração da criação, onde a serpente vai tentar a Eva a comer do fruto proibido, e esta depois leva o Adão também a experimentar. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, uma serpente falando com alguém? Mas isso quer dizer que é mentira? Não, é um gênero para dizer que o pecado entrou no mundo através da fraqueza do ser humano. É uma fraqueza nossa. Então, o jeito de contar foi que a serpente, um ser rastejante, ofereceu, tentou, ludibriou ou seduziu Eva para que ela fizesse a única coisa que Deus tinha proibido de fazer. Então, essa é uma curiosidade. Os gêneros literários presentes na Sagrada Escritura têm que ser respeitados quando a gente lê, medita e estuda algum livro da Sagrada Escritura. Isso é muito importante saber. Então não podemos jamais ler um livro tal qual a gente lê o outro. Outro exemplo do professor Shig é que a gente deve usar como se fosse os óculos. Um óculos para ler cada livro. Eu não posso usar o óculos que eu leio o Evangelho de Mateus para ler o Evangelho de João. Não vai dar certo. Outro tempo, outro gênero, outra realidade que as comunidades estavam passando. Fica aqui então mais essa curiosidade sobre a Sagrada Escritura, para que nós possamos ir aprendendo juntos e favorecendo
a nossa leitura orante da Sagrada Escritura, especialmente nesse mês de setembro. Fiquem com Deus.